Vamos lá? No vídeo de hoje vamos falar sobre um filme o qual foi muito aguardado durante muito tempo, na realidade, um filme que será falado sobre Michael. Você é confiante. Você é forte. Você é lindo. É o melhor de todos os tempos. E vamos para mais uma review. Meu veredito final é que o filme é muito bom de se assistir. A crítica especializada, ela trouxe muitos pontos sobre o filme, que fez até mesmo com que o filme fosse pontuado até baixo. E bem, fui assistir o filme, na realidade eu assisti o filme até ontem mesmo, um dia depois da estreia, porque as salas de cinema estavam lotadas, não só aonde que eu assisto, nos shoppings perto, mas pelo que eu percebi, as salas de cinema estavam lotadas por todo o Brasil e também mundo também, o qual é algo muito interessante, um efeito que o Michael conseguia trazer ainda vivo, conseguiu trazer num filme. E claro, vale lembrar que esse filme não é um documentário. Então, uma vez que o filme não é um documentário, não dá para esperar certos aspectos que muitas pessoas esperavam. Como, por exemplo, um filme que iria abordar diversas das acusações que o Michael passou, um filme que iria abordar diversas das críticas que o Michael teve em sua vida. Não dá para pedir isso desse filme, sendo que não é um documentário. Documentário nós temos vários aí na internet, onde que vai tratar esses assuntos de uma forma bem ampla. Então, se quiser assistir um filme sobre o Michael, na verdade, se quiser ter um conteúdo, ver um conteúdo sobre o Michael, ou qual vai ser um conteúdo que vai tratar das minúsculas causas na vida dele, vai tratar de tudo que aconteceu, dos problemas aos acertos, de tudo, de qualquer coisa que tenha acontecido na vida dele, ainda mais as polêmicas que ele estava, que ele passou dentro da sua vida, não é o filme certo, tá? Então, se você for ir por essa perspectiva, por essa imagem, você vai assistir o filme errado, porque o filme do Michael não vai tratar de nada disso. Pelo contrário, o filme do Michael ele vai trazer um aspecto muito até positivo e otimista, que é algo bastante interessante. O sobrinho dele, que faz o Michael no filme, ele consegue passar uma positividade, ele consegue passar até mesmo uma certa pureza, uma certa imagem muito interessante para esse filme. E ficou muito bom mesmo. E eu arrisco dizer também, arrisco não, eu digo com toda certeza e propriedade, que um dos maiores acertos que teve nesse filme foram as coreografias, foram as músicas e foram até mesmo toda essa parte dos shows dele que percorreu o filme todo. O filme, por mais que ele tenha 2 horas e 5 minutos, eu não considero um filme longo. Pelo contrário, um filme do Michael, eu achei que teria pelo menos 2 horas e 50 minutos, indo para 3 horas, mas aí também iria ir muito por esse aspecto de documentário, ou talvez iria fugir da premissa do filme ao qual foi estabelecido. No final, dá para entender que vai ter um segundo filme. Por que que eu digo isso? O primeiro filme ele não aborda nenhuma dessas polêmicas que bem conhecemos bem, onde que o Michael ele foi introduzido, onde que o Michael viveu. O primeiro filme ele não vai abordar. O primeiro filme não aborda casamento de Michael. O primeiro filme vai abordar mais da liberdade do Michael. Vai abordar mais dele saindo desse âmbito familiar, da prisão onde que ele estava relacionado ao pai dele, saindo do controle do pai e indo desbradar, indo para novos horizontes e chegando nessa fama total que conhecemos do Michael. Então, assim, não há como esperar essa parte desse filme, uma vez que, pelo que eu entendi, a proposta não foi essa. E aí meu review sobre essas questões, até mesmo sobre o filme, em questão de música, em questão de voz, em questão de é, como que foi construído os clipes dentro do filme, é muito incrível, é surreal, é muito bom. Tem alguns momentos até mesmo do filme onde que você olha pro Jafar e você fala, nossa, é o Michael. Tem um momento final do filme, deve ser uns 3 minutos antes do filme acabar, que tem uma transição para um Michael que conhecemos um pouco mais, um Michael mais recente, vamos dizer dessa forma. E nisso você olha e fala, caramba, é o Michael. Por uns minutos, alguns instantes, você pensa, ué, o Michael tá vivo?
o Michael voltou. Esse é o ponto. O filme ele consegue trazer isso para as pessoas que assistem. É um filme onde que você vai assistir, você vai se emocionar pela construção dos clipes, pela construção das músicas e de como ele chegou ao sucesso que ele teve. Então tem muitos aspectos positivos, ou qual os críticos, até mesmo especializados no cinema, eles não, vamos dizer, não validaram também. Validaram, porém eles focaram muito nesse aspecto que eu falei de esperavam mais da vida pessoal do Michael, esperavam mais do contexto onde o Michael estava vivenciava a cada dia. E aí eu vou dizer até mesmo sobre essa parte. Bem, começando pelo início do filme, tem algumas questões muito interessantes. Eu achei o começo do filme um pouco rápido demais. Eu digo rápido porque o filme ele vai se passar em anos. Então, vamos dizer que é de um corte para o outro, se passa um ano e eles anunciam que o ano passou. Só que o que eu gostaria de ver nessa parte do filme, ainda mais no início, é que eles contassem um pouco mais da formação, não apenas da formação dos Jackson 5, mas também de como que aconteceu para ser criado o Jackson 5. O filme já vai entrar no momento, já começa numa parte, no momento, onde que os Jackson, eles não estão com aquela fama, não estão. Porém, você não consegue entender muito bem como que teve a ideia, como que surgiu aquele primeiro brilho de vamos fazer os Jackson. Você não consegue entender. Então, nessa parte em si, do início, eu posso dizer que, por mais que os fãs assistiram o filme, possivelmente acredito eu, que quem não é fã do Michael não tenha assistido, não vai assistir esse filme, mas essa parte não dá para entender muito bem. E, claro, estamos falando de um filme de uma pessoa que é muito conhecida, uma das maiores pessoas conhecidas, vamos dizer assim, que arrasta multidões mesmo ainda depois de morto, que faz multidões irem para o cinema depois de morto, algo que eu não vejo há muito tempo, um cinema ficar tão lotado. A última vez que eu vi isso acontecer foi até mesmo em Vingadores, Guerra Infinita e Ultimato, que aconteceu isso de o cinema ficar tão lotado para assistir um filme. E dessa vez, o cinema ficou tão lotado com criança, jovem, adolescente, adulto e idoso. Todo mundo estava ali para assistir o filme do Michael. E esse é o ponto. Todo mundo ali estava para assistir o filme do Michael, possivelmente conhecia. Porém, uma vez que não é apresentado alguns contextos da história de Michael, não é apresentado alguns contextos de como que os Jackson surgiram, isso me deixou um pouco a desejar. Eu senti que o filme ele entrega muito em questão até mesmo da representatividade de ver o Michael Jackson ali, você se emociona muito, é aquele, sabe, é feito para fã. Esse é o ponto, é feito para fã. Quem é fã vai se emocionar, quem é fã vai chorar no filme, quem é fã vai chegar na metade do filme e vai chorar. Esse é o ponto. E é isso. É isso sobre o filme. Quem é fã vai se emocionar muito, vai chorar. Quem não é fã, talvez não vai se emocionar, talvez não vai chorar, e talvez vai sair com uma certa crítica mais apurada sobre o filme. E é isso também. E, bem, analisando um pouco mais desse contexto do filme, nessa parte inicial, como eu disse, eu acho que poderia ter sido mais explicativo. Poderia ter explicado mais. Nós temos aí a apresentação até do pai dele como o vilão do filme. Bem, ok, o pai dele é o vilão do filme. É, nas primeiras cenas do filme, nós temos até um contexto onde o Michael, ele basicamente não concorda com algo que o pai dele diz, meio que um desafio, meio que desafia ele. Uma vez que isso acontece, o Michael apanha, e a gente vê ao redor da infância do Michael que ele meio que apanha. Meio que não, ele apanha pelo pai dele de cinto, na verdade não apanha de cinto, ele é, vamos dizer, escuteado, vamos dizer dessa forma, é maltratado, humilhado e assim vai. E inúmeras palavras, adjetivos que possam ser atribuídas a essa questão aqui. Ok, esse, esse é o início. Nós vemos isso, vemos o Michael como protagonista do filme desde o início, o qual, ok, é o filme do Michael. Porém, eu esperava mais nesse contexto dos Jackson, dos, deles cinco. Eu esperava muito mais, e não só deles, outras pessoas que não apareceram no filme, outros contextos, e aí eu entendo também, tem questões familiares do Michael na vida real, onde que pessoas não quiseram participar do filme, e ok, tudo bem. Porém, eu esperava mais nesse sentido aqui, tá? Mas não por isso que o filme é ruim, pelo contrário, o filme é muito bom. O filme não tem o foco de ser um filme sobre os Jackson 5, não é o foco do filme. Porém, o filme todo, praticamente,
ele vai ter uma grande base com o pai dele e os Jackson 5. Então, para mim, não ficou tão interessante essa parte, porque já que o filme do Michael ele vai passar uma grande parte, um grande momento, tendo essa base dos Jackson 5 e sendo uma base construída para o quê? O Michael ele precisa se desprender das garras do pai dele, das garras do Jafar, e, bem, uma vez que ele precisa se desprender das garras do pai dele, o que que vai rolar, o que que vai acontecer? Vamos ver uma constru vamos ver uma construção ao redor de todo o filme nesse quesito, dele sair realmente das garras, da prisão do pai dele, para ir para o que ele quer, o estrelato dele, a vida dele. São pontos trabalhados muito bem no filme, só que os Jackson, eles sempre estão em segundo plano. Esse é o ponto. Os Jackson estão em segundo plano o tempo todo. A gente vê que em muitas partes do filme não são dadas muitas informações sobre os Jackson, ou não são apresentadas informações de uma forma mais coerente, que eu poderia dizer assim, ou até mais explicada. É dito muito o que acontece com uma das pessoas, algumas das pessoas que são os irmãos do Michael, através de curtos momentos. Por exemplo, tem um momento do filme onde que o pai do Michael obriga ele a fazer uma turnê. O Michael ele já tem um sucesso, o Michael já tá com o nome dele de Michael, Michael consolidado, já tá numa carreira mais solo, vamos dizer assim, ainda não saiu inteiramente numa carreira solo. E a partir disso, que temos essa turnê que o pai dele ele quer fazer, é a turnê do Jackson 5, a gente vê que o pai dele vai falar que o irmão dele até mesmo estava com o X, estava, no caso, pelo que eu me engano, ou não foi na turnê, mas em algum momento o pai dele vai falar que o irmão dele ficou com a outra gravadora. E aí, em outro momento do filme, vai aparecer que o Michael, no caso, aparece cenas de que o Michael compra brinquedos, ele vai lá para brincar com os irmãos, então tem esse contraste também. E, bem, os irmãos dele, um fala, bem, eu já tô casado, o outro, vamos viajar, e aí dá pra entender que a viagem é para outros assuntos mais, é, ok. Uma vez que tem isso, é, o filme ele não tem um foco no Jackson, por mais que vai usar a premissa do Jackson para a história do filme. E esse é o ponto. Uma vez que não vai abordar muito sobre os irmãos, eu acredito que poderia ter, no mínimo, ter trazido mais informações. Os irmãos do Michael ficam totalmente à sombra do Michael, e eu não falo no quesito de o Michael é estrela. Como é apresentado em todo o filme. Todo filme é apresentado que o Michael é estrela. Todo filme é apresentado que o Michael consegue, o Michael faz, o Michael é. E ok, ele é o rei do pop, ele é a estrela. Porém, uma vez que temos uma grande importância do Michael nos Jackson, por que que não apresentar também o Michael nos Jackson? Os Jackson, no caso, falar um pouco mais. Eu não queria ter 30 minutos, por exemplo, sobre histórias dos Jackson, sobre os Jackson. Porém, uma participação um pouco maior do contexto dele, das histórias dele. Algo que não ficasse tão corrido. E é isso que eu senti. Todo momento que tinha os Jackson era muito corrido. O filme ele se cresceu mais, e até mesmo esse é um ponto interessante, a partir do momento que o Michael não está mais com os Jackson e estar ao mesmo tempo. Você vai entender isso melhor quando assistir o filme. E bem, como o Michael ele não está mais tão presente com o Jackson, o Michael ele começa a crescer mais, começamos a ver o maior desenvolvimento da história do Michael. Porém, esse desenvolvimento em si só não é um desenvolvimento que vai trazer uma amplitude de dramaturgia, não vai trazer uma amplitude, por exemplo, de, sabe, o que podemos estar acostumados com, por exemplo, uma novela brasileira, não é isso, sabe? Não vai se aprofundar nesse contexto, o filme não tem essa proposta, embora tenha excelentes momentos onde que vai trazer uma dramaturgia, porém sempre fica à beira d'água, eles não entram mesmo com detalhes. Esse filme, até mesmo, se quisessem,
ter feito dessa forma, seria muito capaz de ter entregue uma dramaturgia muito boa, um drama muito bom e até mesmo pesado, porque temos excelentes contextos, não são excelentes, são ruins, contextos ruins da história de Michael, porém contextos onde que daria para se aprofundar, daria para entrar muito mais. Então é um filme onde que ele não quer se apropriar do drama, embora tenha um pouco de drama. E é até interessante, porque tem alguns momentos onde que, por exemplo, o pai do Michael, ele vá meio que confrontar a mãe dele, a mãe do Michael, sobre algumas questões do Michael em si, do sucesso que o Michael está fazendo, o que o Michael quer, o que o Michael não quer, e nisso ele quer ter essa presa sobre o Michael. Ali você vê que dá para explorar muito drama. Nos primeiros 5 minutos do filme, você vê e pensa, nossa, vai explorar um drama muito bom. Porém, ao redor, você vê que não vai explorar. E não tem essa exploração. E aí, como eu disse, o filme é feito para fã. Se você não é fã do filme, provavelmente você não vai gostar. Você deve estar esperando um drama. Você deve estar esperando uma profundidade, um drama muito grande e não vai ter. O filme ele não vai se passar sobre isso. O filme ele é mágico. O filme ele vai trazer esse tom realmente de mágico. E eu digo mágico porque você se emociona. Você se emociona, por exemplo, com o clipe Thriller, você vai se emocionar com a criação das músicas, você vai se emocionar porque você está nos bastidores também. E é isso interessante. O filme ele vai mostrar meio que o bastidor da música sendo criada, sendo feita, e também vai demonstrar um pouco mais sobre a música em si. E também tem um outro ponto. Mesmo o Michael sendo Michael, vale lembrar que, bem, o Michael que conhecemos hoje, com a imagem atual que ele é muito vinculado ele depois da doença. No caso, depois da doença já ter tomado tudo, vitiligo. E temos esse ponto. O Michael, que é mais conhecido, é um Michael que, por causa do vitiligo, ele é branco. Ele está branco. Sendo que o Michael, no Jackson, ele era preto, ele era negro. O que isso tem a ver? Bem, o filme ele vai explorar um pouco disso e não vai se apropriar e não vai se aprofundar nisso, não vai se aprofundar em causas. Esse é o ponto também do filme. O filme não se apropria de causas. É muito singelo. Eu vou falar sobre isso até mesmo daqui a pouco. É, tem um momento que o Michael, mesmo sendo o Michael, mesmo depois de ter lançado o Thriller, uma, das, uma música incrível, um álbum que foi, é, ter estourado já, ter feito um sucesso enorme na indústria, mesmo assim o Michael ele ainda não podia se apresentar, por exemplo, na MTV, porque era mais voltado para branco. Se trouxesse uma pessoa negra, naquela época, para uma televisão e nisso botasse o videoclipe de uma pessoa negra, poderia ser ruim. Sendo que o filme vai falar sobre isso. Um pouco, bem rápido, mas o filme fala sobre essa ponta que mesmo Michael sendo Michael, ainda tinha questões e raízes de racismo e preconceito com ele. E aí entra até um outro ponto. É, em alguns momentos do filme eu senti que por o filme ele não entrar num drama e talvez até mesmo tivesse uma fala mais longa, tivesse um roteiro mais longo, eu sentia um pouco disso. Que o roteiro, talvez ele foi mais longo. Talvez foi um roteiro que de 2 horas, talvez ele tivesse 3 horas, no caso do filme no geral. E teve muitos cortes ali. Claro, os cortes são incríveis, são bons. Só que dá pra entender, pra mim, talvez não tenha acontecido isso, mas pra mim, tem muitos momentos ali do filme que daria para desenvolver ou foi desenvolvido uma fala muito mais aprofundada e mais pesada. Falo pesado realmente no sentido de transmitir uma ideia, de ir direto, ser objetivo e ter ali algo mais interessante. Porque em muitos momentos eu senti, por exemplo, que certos personagens só apareciam para fazer frase, falar frases de efeito. A mãe do Michael é uma. Eu sentia que em muitos momentos ela aparecia para ter frases de efeitos. O Michael é um, por exemplo, que eu senti que em muitos momentos ele aparecia para ter frases de efeito. E não por isso o filme é ruim, tá? Eu amei o filme. O filme pra mim foi 10. Mas eu senti muito isso, que o filme teve muitas frases de efeitos que foram apenas colocadas, sabe? Onde que se você fizer um corte daquela parte ali do filme, vai viralizar. Só que não tem nada além disso. É isso, não tem nada além disso. Esse é o ponto.